tarde. Pronto, já estou gravando em um. Boa tarde. E já estou gravando no outro aqui do Henrique, tá certo? Porque ele é... Pronto. Começar a gravar. Pessoal, nós vamos começar falando nossa aula sobre divisão, tá bom? Então vamos aqui abrir uma janelazinha aqui. São 20 questões que nós vamos resolver. Pretendo terminar 5h30 ou 5h45, enfim. Vamos se divertir. Ó, eu tenho a divisão, eu tenho os 4 termos. Eu tenho o Dzão aqui, o D, o Q e o R. Onde, ó? O nome de cada um, tá certo? Vamos descobrir o nome de cada um, como a gente fala, dá nome aos bois, né? É o que eu chamo do teorema da divisão. Onde o que, professor? O Dzão, ele é o dividendo, tá bom? É o nome dele. É o dividendo. O Dzinho é o divisor. Faz isso aqui. O camarada Q é o quociente. E o R nós já conhecemos, é o resto. Certo? Esses são os termos. Aí eu tenho um teoremazinho da divisão, ó. Vai colocar teorema da divisão. Teorema da divisão. O Dzão, que é o dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá certo? Aí uma pessoa até me perguntou uma questão, aí não tive tempo, que eu estava lá no Monsenhor Tabosa. Era essa fórmula aqui que ele teria que usar para essa questão. Se eu não me engano, é a terceira. Dividendo é igual ao divisor, que multiplica o quociente mais o resto. Tá certo? Beleza? E lembre-se. Pode copiar, tá? Tá aí, pode copiar. Lembre-se. Se R for igual a zero, a divisão é exata. A divisão é exata. Já se o R for diferente de zero, a divisão é inexata. Pessoal, tem gente fora do estado do Ceará aqui nas nossas aulas, viu? Então não se acanhe não, com esse arrumo de cearense feio, viu? Tem gente aqui, ó, só pra passar aqui. É pra ter, né? É gente lá de São Sebastião de Umbuzeiro, na Paraíba. Posso estar falando errado, viu? Guarapari, Espírito Santo. É essa, acho que é Pernambuco. Ou é Espírito Santo, não sei. É Espírito Santo. Espírito Santo. E o pessoal aqui fora aqui de Fortaleza. Jati, Pacatuba, Amontada, Morada Nova, tá certo? Tem gente da Calcaia. Nosso curso aqui. Ok? A Denise está entrando agora, foi pelo Instagram. Então sejam bem-vindos à nossa aula aqui, tá certo? Pessoal de fora aí, que não é aqui do Ceará, não se sinta acanhado com esse jeito cearense de explicar não, viu? Show. Então, pessoal, eu preciso dessas informações na minha cabeça quando eu faço a divisão. Eu preciso saber quem é o dividendo, quem é o divisor, onde é que fica o quociente, onde é que fica o resto. Se o resto for igual a zero, a divisão é exata. E se for diferente de zero, ela é inexata. Tá certo? Aí vamos para as questões, né? Sobre esse assunto. Milene Maria. Pronto, a Denise mandou aqui o comprovante, né? Acabei de ver. Tá certo. Show. Denise, depois no final da aula eu te mando o material dessas questões, tá bom? Pra me procurar agora é uma loucura. Mas elas vão ficar projetadas aqui. Oi, juiz. Começo. Certo. Cadê o programa? Aqui. Pronto, aqui, né? Posso já para a questão? Vamos lá? Ó. Professor, aí você me pergunta, no diabo de um concurso, divisão,
Olha a divisão aparecendo pra gente numa questão de concurso. É pequenininho. É pequenininho. É o divisor. Ele quer saber, pessoal, a letra de número 2023 nessa sequência. Se você observar, essa sequência ela se repete. Ela se repete de quanto em quanto? De 5, né? Quando chega no E, os dedos que eu tenho na palma da mão, ele volta a se repetir. É o que é que ele quer saber? A questão vinha toda juntozinha assim, eu tô só facilitando, tá bom? Ele quer saber a letra de número 2023. O que é que eu vou fazer para descobrir essa letra? Divide por 5 e observa o resto, né? Por que divide por 5? Porque são quantas vezes essa letra vai se repetir. E o meu resto vai dizer qual a letra que vai parar. Por isso que eu pego 2023 e divido por 5, tá bom? Se eu multiplicar por 40 aqui, ó, vai dar quanto? 200. Vai restar o 2, baixo 3. Certo? Multiplica por 4 de novo, professor. 4 vezes 5 é 20. Sobra quanto? 23 menos 20, pessoal. Isso é 3. Restou 3. Aí você conta, ó. 1, 2, 3. Qual é a letra? C, que é a letra C mesmo, né? A consoante C, melhor falando mais bonito. Beleza, gente? Uma questão já de comum de concurso, uma questão, se eu não me engano, da Consulpan. Além de eu trazer questões do CETRED aqui, eu vou trazer algumas questões da Consulpan também, tá certo? Ok? A gente tem mais acervo aqui matemático para nós. Eu saio da internet. Tá bom, Maria. Não desista não. Nomeia a sequência. Aqui é é uma questão de divisão contextualizada. Certo? É uma questão de divisão mesmo contextualizada. Ele quer saber uma sequência lógica que para eu entender essa sequência eu preciso dividir. Né? E a resposta Não contextualizada. a gente poderia colocar assim, Jude. Tá certo? Sequenciazinha lógica que vai envolver a divisão. Bom, eu divido por 5 porque são a quantidade de vezes que essas letras se repetem, de 5 em 5. E observo o meu resto para saber onde é que vai parar. É o que resta, né? É o que sobra. O que sobra é a terceira letra. Se repete de 5 em 5, qual é a terceira letra? É o C. Que está na ordem, né? Ordem alfabética, né? Nós. Foi uma, falta 19. Se caso dessa questão, sempre tem um resto. Né? Vai ter que ter o resto, perfeito. A menos que ele mencione um dia da semana e se restar zero vai ser o mesmo dia, né? No caso, né? Tem uma questão aqui mais ou menos desse estilo aí. Ó, olha essa questão aqui, ó. Você só ia andar com ela sabendo as fórmulas. Em uma divisão, o dividendo é 5.043. O quociente é 14. E o resto é 185. Ele quer saber o divisor. Aí você tem que lembrar do teorema da divisão, ó. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. É ou não é a fórmula assim? Aí vamos identificar quem é o Dzão, ó. 5.043. O Q é o 14 e o resto é 185. O que é que ele quer saber? O Dzinho. Você vai substituir, ó. Onde tem o Dzão, coloca 5.043. O Dzinho é o que ele quer saber, você pode, se quiser, chamar de X. O quociente ele já disse que é 14. E o resto é 185. Ok? Eu vou escrever assim, ó. 14D mais 185 é igual a 5.043, exatamente. Pronto. Ao mesmo esquema, letras de um lado, números do outro. O que é que fica à minha esquerda aqui, Jess? 14D. 185 ele vai passar subtraindo. Tá certo? Aí você faz essa diferença. Professor, eu tenho dificuldade com a subtração. Faça, eu faço. 5.043 menos 185. Até porque é um curso de matemática básica, meu filho. Né? Nós. Olha só.
é que eu posso começar aqui, ó? Aqui é 3, aqui é 5. Ele vai pedir emprestado, né? Aqui fica 13. Tá bom? Aqui fica 3, né? Aqui vai ficar agora 13. Quanto é 13 menos 5? 8. Aqui é 3 e aqui é 8. Só que eu vou pedir emprestado. Agora fica 49. Pedi 1. Fica 13. Você não vai trabalhar mais com 50 e nem com esse 4, né? Quanto é 13 menos 8? 5. Agora ficou fácil. Aqui fica 49 menos 1, que dá quanto? 48. Então o que é que você tem? 14D é igual a 4.858. Certo? Beleza? O D, que é o divisor, vai ser subtrair. Você vai fazer 4.058 dividido para 14. Pessoal, a gente tem que ser mala. A mãe disse que meu pai é mala. Olha, a nossa resposta vai ser um número que, quando multiplicado por 4, vai dar 8. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 8? Ora, eu tô... 2. Qual é o item que tem 2 aí no final? Eu precisaria fazer essa divisão? Não, é só uma questão da atenção, de lembrar a tabuada. Né? Você pode fazer essa divisão aí em casa e vai dar 352. Você vai duvidar de mim? 4.800. No caso vai dar 347 aqui, viu? É o item A, né? Porque pode ser... ou pode ser o 2, porque 2 vezes 4 dá 8, ou pode ser o 7, né? Aí você já eliminava o item B, o D e o E, tá certo? Você ia ficar em dúvida, ó, nesses dois itens aqui. É porque é o seguinte, ó. Quando eu fizer a divisão aqui, eu tenho que pensar qual é o número que eu multiplicado por 4 na tabuada do 4 vai terminar em 8. Ou pode ser o 2, porque 2 vezes 4 é 8. Ou pode ser o 7. 4 vezes 7 é 28. Aí ou seria o item A ou o item C, tá certo? Isso seria, digamos assim, não que isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Uma tentativa de chute, tá certo? Aí você ficaria em dúvida entre dois itens. Mas aí a gente tem que fazer a divisão mesmo, né? É, exatamente, perfeito. Exatamente. Aí vamos dividir, né? Pra gente chegar no resultado de fato. Se eu multiplicar por 3, se eu multiplicar por 4, vai dar 56. Então tem que ser o 3. 14 vezes 3 dá 42, né? 42. 6, ó, fica menos. 8 menos 2 é 6. Desce o 5. Tá bom? Aí presta atenção comigo. Se eu multiplicar por 4, deu 56. Se eu multiplicar por 5, ultrapassa, né? Aí quanto é 65 menos 56? Pede emprestado aqui fica 5, aqui fica 15, né? 9, desce o 8. 14 vezes 7, realmente dá 98. E resta 0. Tá bom? 947. 347, né? Deixa eu atualizar essa mesa. Beleza, gente? Só uma estratégia para a gente ganhar tempo, para a gente não ficar enlouquecido com as opções, tá certo? Mas aí você tinha que se ligar. Ah, na tabuada do 4 tem outro número que aparece o 8 no final, que é o 7. Né? Então aí o gabarito item A, certo? Beleza? Boa tarde, Rosângela. Tranquilo, vai ficar salvo. Depois eu mando aí na semana. Você fala comigo lá pela terça-feira para deixar bem organizado. Eu já mando direitinho. Amanhã eu organizo, já mando. Oi. Isso aqui vai ficar Em nome de Jesus. Eu pretendo, viu? Eu tô. por quê? Porque se eu ficar fazendo, e aí Vai ficar salvo. Tá. ficar
Chama-se metodologia ativa, né? Isso aí, né? Tem um nomezinho. Porque essa resolução É, vai ficar salvo. Tá? eu tenho que escrever. É o estudativo o nome. Estudativo. E aí vai ficar gravado, tá gravando aqui, tá bom? Só, só me lembra no final, professor. Fecha o programa, que o aperreio aqui é grande no final, tá bom? Fecha o programa, professor. Tá certo? Porque tá salvando. Tá salvando. Só me lembra aí direitinho. Tem muita coisa aberta aqui no computador. Eu já tô ficando doido já. Ó, expressão numérica. Tá certo? Aí aqui a gente tem que lembrar nessa questão. Aí vamos lá pro nosso borrão. Eu tenho que lembrar, ó, da potenciação, tá bom? Aqui a gente vai ver, tentar ver o máximo de matemática possível desses 3 sábados, tá certo? O que a gente tem que lembrar da potenciação? Quem tem o colega aqui tem mais habilidade para copiar rápido, assim, fica à vontade para copiar, tá certo? Se é mais rápido que eu tenho o A e o N na potenciação. Eu tenho uma coisa chamada base. A é a base. E o N é o expoente. É o expoente. Isso quer dizer a quantidade de vezes que eu vou repetir o A. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3, quer dizer que eu vou repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Ah, o que é isso? É a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Você multiplica por partes. 2 vezes 2 deu 4. 4 vezes 2 é o próximo resultado, que é o que ele quer, que é 8. Isso quer dizer que 2 elevado a 3 é 8. Tá certo? Uma observação pra gente. Se eu tiver assim, ó, menos 2 elevado a 2. Se a base é negativa, que é a base negativa aqui é menos 2, é o número negativo. E se o expoente for par, o resultado vai ser positivo, tá bom? Até colocar aqui, ó. Base, e aqui for par, e a base for negativa, vai ser igual a positivo. Bom? Base negativo, o expoente for par, o resultado é positivo. Que é esse caso aqui, ó. Quanto é menos 2 elevado a 2? É menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais. 2 vezes 2, 4. Tá bom? Lembra que menos Então, professor, com menos... Isso. Adição e subtração. Exatamente. É uma multiplicação no caso, tá bom? Sinais iguais, positivo. Menos com menos. Não. A gente tem uma propriedade que eu tenho menos com menos. O meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Por isso que menos com menos é mais. Sinais iguais, o resultado é positivo. Ou seja, se a base for negativa, o expoente for par, o resultado é positivo. Aí vamos lá para a terceira questão. Só um pouquinho de teoria para a gente resolver. Ó, calcule, aí ele fala essa expressão e marque a opção correta que apresenta o resultado correto, né? Então vamos resolver essa expressãozinha aí, ó. O que é que eu faço? Eu vou primeiro resolver essas potenciações, tá bom? Então repito o 3 positivo vezes. Quanto é 3 elevado a 2? É 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Mais. Menos 5. Ó, base negativa, expoente par. Vai ficar positivo. Quer dizer que é a mesma coisa que 5 vezes 5. E dá quanto? 5 vezes 5, a tabuada. Aqui, ó, menos com menos. Menos com menos. Aí fica esse 1 aqui, tá fora, vai multiplicar, né? Base negativa, expoente par. Vai ficar o quê? 2 vezes 2.
Não, é não. Ó, aí você agora resolve o quê? O que é prioridade aqui? As multiplicações. Tá certo? Depois você faz as operações aí sem ser a multiplicação. Quanto é 3 vezes 9? 27. Ó, mais com menos vai dar negativo. Sinais diferentes é negativo. Aí aqui fica 5 vezes 25. 5 vezes 25 dá 125. E aqui vai dar quanto? 8. Certo? Façam aí, enquanto eu bebo minha água aqui. Sol quente viu aqui em Fortaleza, viu? Ah, não chove direito. O que é que eu te aconselho aí? Soma logo 27 com 8. Quanto é 27 mais 8? É uma soma, a ordem não vai alterar o resultado quando eu fizer a soma. 35. 35, né? Isso. Então fica 35. Mas de qualquer forma eu não vou ter que somar com esse 8. Isso. Só subtração. Exatamente. Olha como ficou mais fácil. Quanto é 125 menos 35? Se eu tirar só 25, ia ficar quanto? Isso. Os 10, Fica 90. Positivo ou negativo? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior módulo. Esse cara aqui, né? Show. Pergunte. Sim, você podia fazer. É, isso. É, exatamente. É assim, Júlia, ó, o que é que essas minhas colegas elas estão tentando te falar. Eu gosto de observar, ó. Quando for multiplicação e divisão, a regra é essa. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Quando for multiplicação e divisão. Quando for soma e subtração, você tem que ficar atenta ao sinal do maior número, tá bom? Se forem sinais iguais, você vai somar e repetir o sinal. Se os sinais forem diferentes, isso na soma e na subtração. Se os sinais forem diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior módulo, do maior número, tá bom? Certo? Entre aspas, maior número, assim, né? Porque o correto é maior módulo. Certo, depois a gente faz próxima semana a gente faz. No último módulo eu coloco essa questão de sinais, tá bom? O módulo que vem já tá pronto. A gente fala aí sobre sinais. Ou lá no próprio curso do Henrique também a gente desenrola lá. Essa questão 4 eu acho que ela tá com um problema, viu, gente? Aqui, ó. Essa terminação aqui, ó. Apaga, risca isso, ó, tá certo? Eu fui ver depois. A 3 eu terminei. A 3 deu 90, negativo, é o D. Foi, hoje de manhã eu resolvendo, eu vi que esse negócio aqui tá errado, ó. Esse aqui, ó. Tá bom? Aí, ó. Tirei só essa partezinha aqui que ela vai ter solução. Tá bom? Oi. Não. No caso já é o valor cheio, já é o valor da conta. Se fosse numa equação. Pronto, entendeu? Pessoal, nós temos uma expressão numérica aqui, tá bom? E perdão pelo erro da questão, tá certo? O que acontece aqui? Eu tenho uma prioridade. Eu tenho que resolver primeiro aquilo que está entre parênteses. É que nem a fila da prioridade que a gente tem às vezes no banco. A prioridade. Na ordem, parênteses. Isso.
Isso. Tá errado. Ali não tinha solução não, viu? Se tivesse aquilo ali. Pronto, e tem essa é a prioridade. Primeiro que está entre parênteses, segundo que está em colchetes e terceiro em chaves. Certo? Propriedades. Se fosse propriedades, professor, vou colocar próprio, tá bom? Divisão e multiplicação, soma e subtração. Tá certo? Primeiro esses camaradas aqui, depois esses aqui, ó. Se tiver aparecido a potenciação, lógico que você tem que resolver a potenciação logo, né? Você não tem como fazer 2 vezes 2 elevado a 2 rapidamente, né? Tá bom? Então vamos nós. O que é que eu vou resolver primeiro? Parênteses. Parênteses. Então, ó, aí você vai ter que repetir tudo até chegar a vez dele, né? Aí aqui, pessoal, olha aqui, Jude. Menos 2 mais 5. Pessoal, se você tem dúvida, leva pro dinheiro. O cara tá devendo 5 reais, ele pagou 2. Sobrou quanto? 3. Então, menos 2 mais 5 vai ser quanto? Aí elimina o parênteses. Vezes 2, dividido por 3. Fechou aqui, né? Tá bom? Aqui a mensagem. Boa tarde, Daiane. Certo, aqui, ó. Tá gravando, viu? É de Carlos, pode falar, viu, de Carlos? No meio dessa. Só tem eu e você de homem aqui, se eu tô vendo, né? Pode falar, viu? Se você tiver dúvida aí, fica acanhado, não. Ó, o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? A multiplicação. Então, repete aqui o 4, mais. Quanto é 3 vezes 2? 6. Divide por 3. Se quiser, você já pode fazer de cabeça, se você tem essa habilidade. Então, fica 4 mais. Quanto é 6 dividido para 3? 4 mais 2. 6. Item C de casa. Certo? Uma correção. Show. Pronto. Só o intuito aqui foi eu colocar as pessoas dentro do grupo, tá bom? Pra eu não ficar procurando os contatos aqui. Eu espero que todo mundo tenha entrado e dado certo. Porque se eu fosse ficar mandando um por um aqui, menino, uma loucura, né? Acho que deu certo. E a Daiane, que tá mandando mensagem pra mim, entrou agora. Paula Medeiros, ela entrou. Sim, vamos lá. Tá dando para entender, pessoal? Recapitulação aí das coisas. Você vai ter esse material, imprima esse material. Vai treinando em casa, tá certo? Vou imprimir. C de Ceará. C de Ceará. Pronto, aqui nós vamos trabalhar, tá certo? Vamos lá pro nosso borrão. A gente tem que recapitular alguma coisa. Eu acho que é a última questão que apresenta uma besteira aí. Olha, frações. Vamos comigo. Dá até a cor aqui desse aqui. Frações. Você tiver assim o seguinte, ó. Eu tenho A sobre B mais C sobre D. Ok? Se o B for diferente de D, você vai ter que tirar o MMC. Ok? Que é o caso que a gente vai ter da questão. Então, um exemplo. Aí depois eu vou dar o exemplo quando eles forem iguais, tá certo? Exemplo. Se eu tiver 2 sextos mais 1 quarto. Os de baixo, eles são iguais ou são diferentes? Tem que tirar o MMC. Então, vamos lá. O MMC, 6 e 4. A gente tem uma aula só sobre MMC, tá bom? Semana que vem. Tá lá no cronograma, né? Ó. 6 e o 4. Por 2. Por que por 2, professor? Você tem que começar a dividir pelos números primos. Aí na ordem, os primos é o 2, o 3 e o 5. Como 6 e 4 eles são pares, eles são divisíveis por 2. Por isso que eu começo a dividir na ordem por 2, tá bom? Porque 2 é primo e porque 6 e 4 são
pares. E 2 ele é o único número primo e par. Então eu vou começar dividindo por 2. Quanto é 6 dividido por 2? 4 dividido por 2. O professor tem, apareceu 2, então tem que ir de novo por 2. Então repete, o 3 fica 1. E agora por 3. Porque só tem ele agora, né? Fica 1 e 1. O meu MMC vai ser a multiplicação desses números que ficarem aqui, ó, de lado. Mesmo que se repita, que dá 12. Então, meu MMC é 12. Oi. Isso. Perfeito. Então, vamos nós. Ó. Aí, o que acontece aqui? É o Didi Mumu. Divide e multiplica, tá bom? O 12 vai dividir os de baixo. Então, ele primeiro vai dividir quem aqui? E o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, primeiro, eu vou dividir pelo 6. Quanto é 12 dividido por 6? E o resultado eu multiplico em cima. 2 vezes 2, 4. Professor, por que apareceu 4? Porque eu dividi o 12 pelo 6. E 12 dividido por 6 é 2. E depois eu pego esse 2 e multiplico pelo 2. Por isso que dá 4. Vou fazer a mesma coisa com esse 4 aqui. Ó. 12 dividido para 4 é 3, né? Aí na sequência eu faço 3 vezes 1, que dá 3. Então fica o quê? Ó? Fica esse resultado. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Quanto é 4 mais 3? 7. 7 sobre 12. Certo? Professor, existe um jeito mais fácil? Bora para esse jeito mais fácil. Método do Jackson. Método prático. Lá eu tinha 2/6 mais 1/4, né? Pessoal, eu posso pensar o seguinte. Qual é o número que eu multiplicando em cima e embaixo vai aparecer o mesmo número embaixo? Vamos pensar comigo. Se eu fizer aparecer um 12 aqui embaixo, tem como eu fazer aparecer um 12 aqui também? Olha só. Qual é o número que eu vou multiplicar então? Vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2. E aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. 2 vezes 2. 6 vezes 2. 3 vezes 1. 4 vezes 3. Agora é só somar. Porque quando o denominador é igual, você soma e repete. O de baixo. 4 mais 3. 7 sobre 12. Da divisão. O método da borboleta que ela está falando, tá bom? Divisão de fração. Okay? Essa estratégia da multiplicação, pessoal, você tem que ter uma habilidade na tabuada, tá certo? Eu acredito que certo, todo mundo aqui deve ter, né? Tomara. E você ganha tempo. Ganha muito tempo. Aí vamos para a questão. Aí a gente vai usar o método da borboleta na questão, viu? A questão ela tem isso aí. A quinta já, né? Ligeiro, né? Pronto. Do jeito que está essa expressão eu não posso resolver, porque ela tem denominadores diferentes. Aqui, né? 5 e o 3. Então, primeiro, a gente acabou de lembrar que primeiro eu tenho que resolver o que está entre parênteses. Então, vamos nós. Eu tenho 1 mais. 5 e 3, pessoal, eles são o quê? Números primos. Certo? Isso. Quando os números são primos, o MMC é a multiplicação entre eles. 5 vezes 3, 15. Aí divide e multiplica. Quanto é 15 dividido... Naquele caso ali, eles são pares. Mas não quando eles são ímpares. Quando eles são consecutivos e quando eles são primos, tá certo? 5 e 6, 7, 6 e 7, 7 e 8, 2 e 3, 2 e 11, aí dá certo.
15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. Dividido, né? Ó, eles têm o mesmo de baixo, então você vai repetir e fazer a operação de cima, que é 3 menos 1. Porque eles são números primos e o MMC é a multiplicação entre esses números, tá bom? Quando eles forem iguais, você só repete o de baixo e faz a operação que está em cima. No caso, é uma subtração. Aí, pessoal, 5 mais 3 é quanto? 8 sobre 15. Dividindo. 3 menos 1, 2 quintos. Isso. 1 mais. Aí, pessoal, divisão de fração. Ó, aqui são duas frações. Você tem que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Inverso da segunda, que é 5 sobre 2. O que é inverso é trocar. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, Divisão também. hã? Divisão. Só em divisão. Aí vamos comigo. Quanto é 8 vezes 5? Fica 40 sobre 2 vezes 15, 30. Ó, dá para cancelar esse zero com esse zero. Então fica 1 mais 4 terços. Aí aqui, pessoal, eu tenho que tirar o MMC, né? Que é o próprio 3. 3 vezes 1 é 3. Fica 3 mais 4. Dá 7 sobre 3. Foi o que a gente fez. Isso vai dar aproximadamente 2,23 aí quebrado, tá bom? Seria o item E, né? Você vai Isso. Porque se você for observar a resposta, ó, tirando o item C, o resto está tudo dividido, né? E não, como não apareceu 15 sobre 9, eu tenho que dividir para descobrir qual é o resultado. Tá de boa, gente? Tá tranquilo aí? Tá rápido? Vai ser a E. Aproximado. Vamos lá? Pronto. Acho que não sei se outra pessoa falou nisso. Pessoal, a idade passa para todo mundo? O tempo passa para todo mundo, gente? Com certeza. É assim que a gente vai resolver essa questão. Uma mãe tem 42 anos. Seus filhos têm 9, 10 e 11. Olha só, daqui a 11 anos, a soma das idades dos 3 filhos menos a idade da mãe. Então vamos descobrir a idade deles daqui a 11 anos, né? Filhos. Vou colocar aqui, pós 11, né? Pós 11 anos. O primeiro vai ser 9 mais quanto? É, o primeiro na ordem, né? Ali, né? O mais novo, na verdade. 20. O segundo, 10 mais 11, 21. O terceiro. Primeiro aqui, ó. Segundo e o terceiro, né? Na ordem contrária, no caso. O outro, 11 mais 11. 22. E a mãe vai ficar mais nova, né? E a mãe? 42 mais 11. 53. A soma das idades dos 3 filhos. Essa questão é secreta, tá bom? 20 mais 21 mais 22. O que vai dar a idade da soma dos 3 filhos? 63.
Só que aqui ele quer saber a diferença, né, ó. É menos, né? Tá aqui, ó, menos, né? Bem disfarçadamente. Você faz, dá 10, né? 63 menos 53, que é 10. O tempo passa para todo mundo, tá certo? O bizu dessa questão é isso. O tempo é igual para todos. Então, gabarito item D. Boa questão, né, gente? É isso, rapaz. Valendo, vai dando assim. Perfeito é só Deus. Hein? Gente, ó, vamos nós. Mas obrigado, viu, pelo elogio aí. É, brevemente, pessoal, esses três módulos que eu tô fazendo do curso, eu vou transformar em 5 módulos, tá bom? Aí eu vou estar disponível, vai estar disponível para ver, tá? Vão ser 100 questões mesmo, tá ok? Com exercício e teoria. Exercício e teoria. Vai ter bem baratinho. Vou produzir o terceiro e quarto essa semana. Aí na última semana, esse é meu cachorro, viu? Eu produzo o quinto lá, já fica pronto. Só que gosta de ficar conversando alto, aí o cachorro adora, né? Ó, Severino tinha 360 bolas de gude. Agora que cresceu, não as quer mais e vai doá-las a 18 primos. Quantas bolas de gude cada um vai ganhar? Aí eu vou imitar meus alunos. É um problema de mais ou de menos, ou de vezes, ou de divisão? Divisão. Pronto, aí ficou fácil, né? 360 dividido para 20. Cancela, cancela. É a mesma coisa que 36 dividido para 2. Né? Ou, perdão, 20 é 18, né? 20 já é a resposta, né? O cachorro me deixou. Ó, é 36 dividido para 18, né? E dá 20. Pode ser, né? Beleza? Show, gente, tranquilo? Oi. Olha essa questão como é boa. Eu te pergunto, essa divisão é exata, inexata? Pela resposta ele já te disse, né? Exato, ele quer saber o resto dessa divisão. 837 por 5, ó. Se eu multiplicar por 1, vem o 5 para cá, né? 8 menos 5, desce logo esse 3. Na tabuada do 5, o que mais chega perto é o 6. Se fosse o 7, ia dar 35. 6 vezes 5 é 30, resta 3. Desce o 7. Agora é o próprio 7, né? 5 vezes 7, 35. Vai restar quanto? Se você não soubesse o que era o resto, você poderia ter ter confundido com o quociente. Aí ia marcar o item A. Você ia perder uma questão boba. E o resto é o que fica lá embaixo, aqui, ó. Não do lado direito. Então o gabarito é o item D. E ele já coloca a resposta como 67 para confundir a pessoa. Para te induzir ao erro, né? Tá dando para recapitular? Olha aí, ó. Faça isso não. Show, né, gente? Aí, tranquilo? Tá dando para recapitular? Certo. Aqui é o rapaz lá de Mossoró, lá do Rio Grande do Norte. Matheus. Show. Vai desenrolar, vai saber mais do que eu.
Olha essa questãozinha nova, gente. A gente está trabalhando aqui, pessoal, essas primeiras questões sobre conjuntos numéricos, operações básicas, operações de multiplicação, de divisão, potenciação. Muito a questão da divisão, que eu vejo que às vezes é uma dificuldade, tá bom? Já conversando com vocês. Por isso que eu enfatizei, se você perceber, até agora tinha muita questão de divisão. Certo? Olha essa questão legal aqui, já que caiu várias vezes em concursos. Paulo tem em seu cofre R$ 50. Ele fala, são 6 cédulas de R$ 5, são 8 moedas de R$ 1, são 12 moedas de 25 centavos. E o restante de 25 centavos. Logo, a quantidade de moedas de 25 centavos que Paulo tem é D. Tá com tempo agora? Como é que eu armo essa questão? De quem com quem? Aí como é que fica? Certo, vamos por partes. Tá certo. 6 vezes 5, 8 vezes 1, que é a quantidade. 12 vezes 50 centavos é a metade. Eu posso escrever assim, 50 centavos, 1 meio. Posso? Ó, 0,5 é a metade de 1, é 1 meio. Posso escrever dessa forma. E ele não sabe a quantidade de 25 centavos. Eu vou chamar de X, tá certo? E 0,25, o que é isso, 0,25? É a metade da metade. Então é 1/4. Então fica 1/4 de X, ou X vezes 1/4. Eu sei que se eu somar esse valor, no cofre dele tem que ter quanto? R$ 50. Aí isso aqui virou uma expressão numérica. Primeiro eu tenho que resolver o quê? As multiplicações. 6 vezes 5, 8 vezes 1. Aqui, pessoal, fica 12 vezes 1 dá 12. Só que quando eu dividir por 2, dá quanto? 6. E aqui fica x sobre 4. Tem que dar igual a 50. É 30 mais 8 mais 6. 44. Mais x sobre 4 é igual a 50. Aí vamos nós. Igual a 50 menos 44. Sobre 4 é igual a 6. O 4 ele está dividindo, ele passa o quê? 6 vezes 4, quanto é que é x? 4. Então ele tem 24 moedas de 25 centavos. Certo? Vou entrar aqui, cadê? Professor, Foi. Isso. Você pode pensar assim, qual é o número que eu dividido por 4 dá 6? É o 24. 24 dividido para 6. 24 dividido para 4 é 6. 24. 24. Exatamente. Isso, que é o item. É o item C, né? preciso fazer a prova. Isso. A prova verdade, né? O pessoal chama, né? É a hora da prova verdade. E aí, essa daí, ó. É questão de multiplicação. Vai envolver horas. Você tem que lembrar do nosso dia a dia, né? Tem que lembrar. 1 hora tem 60 minutos, né? 1 minuto tem 60 segundos. Ok?
Quer saber quantos segundos seria uma hora? 3.600, 60 vezes 60, né? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Deixar tudo primeiro em quê? Minutos. 2 horas são quantos minutos? 120. Um trabalhador demorou 2 horas e 35 minutos para ir de sua casa ao seu trabalho. Logo, esse tempo em segundos é... Ora, 2 horas e 35 minutos. Isso é a mesma coisa que 120 mais 35, que é 155. Só que aqui eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 60, porque ele não quer saber em minutos, ele quer saber em segundos. Então eu faço 155 vezes 60. Se você quiser, podia ter multiplicado por 6, depois acrescentava esse zero. Não vai influenciar muita coisa não. Dá zero aqui, ó. Tudo por zero é zero. Já chegou a vez do 6. 6 vezes 5. 0 vem um 3. 6 vezes 5. 33. 6 vezes 1. 6 mais 3, 9. Pronto, agora você coloca aqui o zero. Ó, quando não tem nada, coloca um zero e desce o zero, tá bom? 0, 3, 9. Então são quantos segundos? Em B. Brasil. Professor, Exatamente. Não entendeu nada? Hã? Quê? Como? Vixe, Maria, tá? O que é que você nem... Isso. Porque um minuto tem 60 segundos, então 155 minutos. Quando eu multiplicar por 60, eu sei o total de segundos que tem. Fosse uma regra de 3, né? E depois, no nosso último módulo aqui, a gente vai ver essa questão aí, tá bom? Volume, né? Área, perímetro e volume. Mas não faça isso, não. Negócio de chutômetro não é de Deus, não. A seleção para gestores ou é de professores que teve, né? Foi. É porque saiu agora de gestores, né? Eu sei. sem saber, você vai fazer Pessoal, em um teatro tem 12 fileiras de poltronas. Cada fileira com 10 poltronas. Em um dia de espetáculo estavam ocupadas 80% dessas poltronas. Logo, o número de poltronas que não estavam ocupadas era D. Pessoal, primeira coisa, o total de poltronas. Já, demais essa questão. Total de poltronas. Ela tem muitas pegadinhas, né? Ó, tem 12 fileiras. Cada fileira tem 10. O total vai ser 12 vezes 10. Quando você multiplica por número que tem um zero, só acrescenta a quantidade de zeros. 10 tem quantos zeros? Só um, né? Aí repete só um zero. 120. Em um dia de espetáculo estavam ocupadas 80%. Só que o que ele quer saber? Não estavam ocupadas. Pessoal, não estavam ocupadas são quantos por cento?
no centro. Ou seja, é, poltronas não ocupadas, né? Poltronas não ocupadas. Você faz. Tá mais do que eu, rapaz. Tá, então. Ó, cancela o zero com zero, porque é uma multiplicação, ó. E esse zero com esse zero aqui, ó. Fica 12 vezes 2, que dá quanto? 24. No material, pessoal, só tinha erro aquelas duas questões, e as outras estão todas corretas, tá bom? Ah, a gente já ganhou tempo aqui, viu? Hoje já terminei antes. Rapaz, ontem à noite eu dei aula antes de vocês. Foram 3 horas de aula ontem, mais de 3 horas, eu cansei, viu? Ficou, ficou salva. Ficou salva. A da noite, a de à noite, que eu fiz ontem no curso do Henrique, é, De regra de três. se for do YouTube, tá no canal já. Tá disponível lá. Coincidentemente, a aula do Henrique também foi regra de 3. Rapaz. É a de ontem no YouTube. Calcaia, não foi? Deu muitas visualizações naquelas aulas de Calcaia. Foi. Ó, o vídeo de ontem, só por curiosidade, né, lá no canal, já tá com já tá com 261 visualizações já. Foi essa daí. Foi essa aí. É, faz parte, né? Ó, deu certo aqui, né? Vamos pra 12. Do que sobra de... Isso. É o A, né? É o A, né? Isso. Do que sobra de R$ 1.849,50, paga R$ 498 no aluguel. Aí resta quanto a pessoa? É uma questão de quê, pessoal? De subtrair 1.849,50 menos R$ 498. Zero menos zero, zero, né? 5 menos zero, 5. 9 menos 8 vai restar 1. Ok? Aqui eu vou pedir emprestado. Agora vai ficar 17, não fica mais 18. E vem 10 para cá, 10 mais 4, 14. É uma dezena, né? 14 menos 9. 14 menos 9 é 5. Aí fica 17 menos 4, que é 13. A vírgula só acompanha. Qual é o item? Quer que eu refaça isso aqui? 0 menos 0 é 0. 5 menos 0 é 5. 9 menos 8 é 1. Como aqui era 4, eu pedi emprestado. 17, aí veio 10, 14. 14 menos 9 é 5. 17 menos 4 é 13, né? Aí fica R$ 1.351,50. Letra B.
Ó. Questão boa essa daqui, né? Só pra gente... A divisão por 10. Do valor recebido de R$ 2.055, Joana gasta a 10ª parte com transporte. A 10ª parte seria o dízimo, né? Da Malaquias, né? Malaquias. Seria dividir por 10. Pego 2.055 e divido por 10. Pessoal, quando você tem um número 10 embaixo, a vírgula vai andar uma casa à minha esquerda. Então é como se a vírgula tivesse aqui, ó. Fosse isso aqui, ó. E de fato é, né? A vírgula vai vir para cá. Então fica o quê? 205, que é o item A, né? Também. Professor, se fosse 100, 2.055 dividido por 100, a vírgula ia dar duas casas. 20,55. Anda duas casas. Uma, duas. Bom? É. Vocês gostaram do módulo? Tá legal, bacana, gente. Aí, ó, ficou bonitinho. A teoriazinha lá tá legal. Qualquer sugestão, viu? Falem que a gente edita aí, já tem tempo. Tem a. Nossa. E diga agora pra mim, se for 1.000, vai andar quantas casas? Se for 10.000. Pronto, e assim sucessivamente. Denise, eu tô te mandando as questões, viu? Agora, se tiver alguém que eu não mandei as questões, me fala no privado que eu mando já ainda hoje, tá bom? Mandei lá no WhatsApp. Oi. A do Estado na entrega de currículo? É, vou dar uma olhadinha, tá bom? Aí eu elaboro, sim. Elaboro. A questão de casamento, eu tô saindo pra canto nenhum, é só trabalho, viu? É só conta pra pagar, você preocupa não que eu elaboro as coisas ó, da noite pro dia, assim. Só basta eu sentar aqui no computador. Deixa eu elaboro mesmo. Eu vejo aí, tá certo? Mas assim, de certo eu vou mandar os 5 módulos, que vão ser 100 questões da banca C3. Então, os assuntos que mais caem vai ser aí um material bem baratinho, mais barato que o Netflix. Até o final desse mês vai estar tudo bem bonitinho, pronto, tá certo? Vai estar para venda lá no Hotmart. Você já vai ter 3 módulos, né? Vai ficar bem baratinho para você. Falta só 2 para você completar a coleção. Acho que R$ 15, 12, 15 por aí. Vou disponibilizar para venda. No site, ou então a gente pode falar pelo Instagram, pelo WhatsApp, dá tudo certo aí, tá bom? É uma plataforma assim. Certo. Bora lá, né? Show de bola. Eu coloquei 20 questões, mas a gente vai terminar antes mesmo, né? Ó, outra questão de divisão, ó. Uma prova do concurso realizada num domingo terá seu resultado publicado em 44 dias. Questão do CETRED, viu? Essa aqui. Os resultados serão publicados, portanto, em uma. Nós já resolvemos. Pessoal, eu vou ter que pular o domingo, né? Então eu não contabilizo do mais. Perfeito. Então, porque o resultado vai ser publicado após o domingo, ó. A prova não foi no domingo? Eu não vou contar inicialmente com esse domingo, né? Vai ser publicado em 40 dias, né? Após esse domingo. Ou então você contabiliza o zero como domingo. Aí o que é que eu faço? Um dia tem quantas... Uma semana tem quantos dias?
7. 6 vezes 7 é 42, né? Vai restar o quê? 2. Aí vamos lá, domingo seria o 0. A segunda-feira seria 1. A terça seria quem? Então vai ser publicado quando? É o resto. Exatamente. Perfeito. Igual a primeira questão, né? Então vai ser publicado numa terça-feira. Exatamente. Se fosse dar o resto 0, né? Aí seria o próprio dia da semana, no caso, que daria o domingo, né? Mas na maioria, 90%, elas são inexatas, tá bom? Porque elas têm que ter o resto para você se confundir, né? Mas você aqui não vai se confundir, não. Você já sabe como resolver. Isso. Perfeito. Questão bacana essa daqui. Questão do CETRED, viu? Essa aqui? Tá bem? Que nem aquela. Isso, hein? É. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem aí. A gente tá com o tempo aqui. Lascou-se. Os pensamentos, os pensamentos vêm mesmo aí, né? Tá? É a armação, né? Dá mais 2 minutinhos aí para vocês. Fácil, né? Exatamente, Josi. A Josi, que é lá do Espírito Santo, né, Josi? Como é o nome da sua cidade? Hã? Vou pesquisar no Google, viu? Seja bem-vindo aí. Espero que você esteja gostando, viu? É. Como foi que você conheceu aqui Como é que você chegou aqui? Ah, massa. Fiz não, seu amigo. Não tem interesse não depois. Ah, eu tô vendo aqui, é praia, né? A região lá, né? Ah, Espírito Santo. E outra coisa, você vai fazer concurso aí no Espírito Santo? Tá tendo para professor? Só intuito aprender, recapitular? O- Oi? Ah, tá certo. Tá pagando piso também salarial, né? Também, tudo normalzinho. É município ou estado que vai ter? Município. Eu perguntei isso porque tem um colega meu da educação física que ele vai fazer um concurso para professor lá em São Paulo, que a inscrição tava só R$ 50. Ele tá indo agora em agosto fazer. Barata a inscrição. Eu falo, meu Deus, só isso mesmo. É. Porque aqui, porque aqui em Fortaleza, quando abre os vizinhos aqui, os municípios vizinhos, é 180, R$ 135. Né? É. Pois, obrigado, viu, Jôs, pela confiança, por estar aqui com a gente. Eu espero que te ajude.
Então é isso que ela falou, ó. A gente vai calcular as partes, né, ó. Vamos... Professor, Oi. a gente A 13 é o item A e a 14 é o item B. E aqui é o seguinte, da 15, né? Nós vamos calcular as partes de 960. Ele gasta a terça parte no mercadinho, né? Então, mercadinho. Aí vamos descobrir. No final a gente soma e subtrai do total. É a terça parte. O que é a terça parte? É dividir por 3. Divide quem? O valor que ele ganha em dinheiro. Aí quanto é um terço de 960? Isso. Dá quanto? É a divisão. Quando divide por 3, ó. 3 vezes 3 dá o 9, né? Certo? Vou descer esse 60 aqui já. Se eu for colocar logo 20, 320. Sabia que tinha um cristão aqui a me ajudar. 320. A quarta parte com a prestação do carro. Nem me fala em conta não, meu irmão. Que é a quarta parte? Eu dividi por 4. Então, carro, ó. É um quarto de 960. A questão é fácil, viu? Porque tem questões que elas podem complicar quando ele coloca do que resta, né? Aí, minha amiga, a questão se torna um pouquinho mais complicada. Se eu pegar 960 e dividir por 4, 960 e dividir por 4. E aí? guardar bom. Dá 2, dá 8, 16. Aí dá 4, né? Isso. Perfeito. Aí o zero vem para cá, 240. Então dá 240, ele gasta com a prestação do carro. Aí tem mais alguma coisa, né? E a sexta parte com água. A conta d'água deve ser, né? Professor, tô dizendo, Rapaz, e a mulher quer? Vai mesmo, muita. A gente tem um apartamento já, já ajuda? Já. É, ajuda. brincando. É a vida, né? É a vida, né? Mas você sabe qual é a minha preocupação? Vou lhe falar qual é a minha preocupação. Minha preocupação é o cachorro, que eu não vou poder levar o cachorro, ele vai ficar aqui. Ó, e quando eu pego 900... Ah, não, o bicho ele gosta do quintal. E ele fica com a... Ele é grande, ele é grande. E a companhia pra minha mãe, sabe? Deixar, né? 9 menos 6 é 3. Desce o 6. Certo? Aí 6, né? 6, 106, 160. Água cara, né? Pronto. Essa aqui é a situação do rapaz. A pessoa, ela trabalha, graças a Deus, viu? Só não posso fazer menino tão cedo, né? Mas ela trabalha. Aí o que é que ele fala? Do seu salário sobra quanto? O que é que eu faço? Agora eu pego 960, que é o salário, e vou tirar esses valores, ó. Menos 320, 240 e os 160. Se acalma, deixa eu terminar. Deixa eu terminar que você vai ver tudo de novo aí. Se acalma. Quando eu somar isso aqui, gente, 320, 240 e 160. Se você somar 240 mais 160, dá 400, né? 400 mais 320 dá 720. Quanto é que vai sobrar para ele? Isso, para passear, para sair. Exatamente. Esse problema. Então a ordem não ia alterar. Fazer um comprar. A ordem não ia alterar, não. No final que você, no final que você teria que somar e subtrair do cheio, né? Do total, do salário, né? No caso. Jude, deu certo aí? Tu tava falando aqui da ordem, aqui na.
Anotação? A soma das despesas dele, né? A despesa do mercantil, do carro e da água. Dá 720. Então, né? Foi seu, marquei lá. Marquei. Pronto. Questão também do CETRES, tá certo? Aqui, o Josi, as bancas aqui em Fortaleza, nos municípios perto, que estão elaborando os concursos, ou é a banca CETRED, a CETRED, que é a ABCDE, tá certo? Que é da Universidade Federal do Ceará, essa banca, ou a Consupan, certo? Essa Consupan, ela tem o item D, no caso, tá bom? Então, aqui no Ceará, é, e ela é difícil. Na matemática, por exemplo, o pessoal aí que da pedagogia, que está aqui com a gente, ela cobra coisa de cálculo na parte da específica de matemática. Ela na parte específica, ela vem voando, ela vem para cima, tá bom? Então, assim, e eu acho ela desorganizada, né? Ou, e cobra muito, ou a IDECAM. A IDECAM, ela tá aqui fazendo a da Guarda Municipal de Fortaleza e vai fazer também a de Maracanaú, que é o município da região metropolitana, tá bom? IDECAM. Aí ele pergunta aqui nessa questão, gente, que é da CETRES, tá bom? Qual é o número? Se você não sabe esse número, você chama de x. Que ele é 15 vezes maior a quarta parte de 1512. Qual é o número 15 vezes maior? Então é 15 vezes esse valor, né? 15 vezes maior que a quarta parte de 1512. 1512 dividido por 4, né? Tá certo? Ele vai ser 15 vezes. Então eu vou pegar esse número e vou ter que multiplicar ele por 15. O número, ele é o quê? 15 vezes maior que a quarta parte de 1512. A quarta parte é dividir por 4. Eu vou dividir por 4 e depois multiplicar por 15. Então vamos lá, né? 1512 dividido por 4. 3. 3 vezes 4 é 12. Vai, resta um 3. Desce 1, né? Fica o 7. 4 vezes 7 é 28. 31 menos 28 dá 3. Desce o 2. Aqui é 8, né? 32 dá 0. Quer dizer que esse número é a quarta parte desse número aqui, 1512, 15 vezes maior. Porque ser 15 vezes é multiplica por 15. 378 por 15. Ó, 5 vezes 8 vai terminar em 0. Só tem um item que termina em 0, que é o C, que é a resposta. Tá certo? A gente não precisa se assustar com as questões, não. A gente precisa usar só um pouquinho de lógica. Aí você diz assim, eu sou teimoso, eu faço, então faça. Vai tirar a dúvida, né? 5 vezes 8 é 40. 7 vezes 5 é 7 vezes 5 é 35. 35 mais 4, 9, né? Certo? Aí vamos lá, 40 foi o 4, 35, 9. Aí, então 3 para cá, né? 3 vezes 5 é 15, mais 3, 18. Aí multiplica por 1 aqui, só repete, né? 8.
7 e o 3. Certo? Aí vamos lá. 0, 17, né? Aí aqui vem, vai dar 16, vem pra cá, 5.670. Aí, tá de fato, né? Mas, pessoal, tô querendo te ajudar aqui para você enxergar um caminho rápido. Ó, pensa no último dígito. Porque são questões de alternativa. Você precisa entender. E olha só como o cara foi camarada. Ó. Tudo tem 5, né? Ó. As pessoas são induzidas a pensar que vai ser o item C não tem nada a ver, né? Porque as outras têm o mesmo padrão. Aí a pessoa acha que vai ser o A, o B, o D ou o E. Só... Oi? Só que quando você... É Cetred. 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 A ideia que ela puxa um pouco mais pro raciocínio lógico. Aí quando você multiplica o finalzinho, 5 vezes 8 é 40, vai terminar em 0. Só tem um item que termina em 0, graças a Deus. Que é o C. Não nada, rapaz. Mas, gente, vocês falaram essa questão da organização. Eu sou um professor à moda antiga, sabe? Eu queria, às vezes, os alunos, os pais, né? A sociedade, ela não tem esse padrão, mas é tão bonito quando você recebe a prova do aluno bem organizada, assim, você corrige com outro gosto. Porque tem gente hoje que não quer fazer mais nenhum cálculo, uma coisa simples, uma multiplicação. Os meninos querem. Eu vou mentir, eu tenho trauma às vezes quando eu vou elaborar uma prova, que eu vejo o cara lá entrega a prova do jeito que eu entreguei, em branco. Né? O que é isso aí, professor? Tudo é fácil. Exatamente. Acha que vai ser. Acha que vai fazer vídeo do TikTok, vai ganhar dinheiro, fácil, da moleza. Estamos com tempo mesmo. Certo. Tá certo, tá certo. Pois vamos cuidar aqui, pessoal. Vamos lá. É isso mesmo. Mas assim, a questão da organização, né? Eu também sou da moda antiga, né? Sou um pouquinho. Pera aí. Ó, seu Antônio, que é agricultor, separou para consumo de sua família 1/8 de sua produção. Pessoal, você sabe qual é a produção? Eu vou chamá-la de quê? X. Então ele separou o quê? X sobre 8. 1/8. Né? A gente pode escrever assim, ó. Ele separou 1/8 de X. Que é X sobre 8. Certo? Se ainda sobraram 112 para serem vendidos, qual é a produção em quilogramas? Então eu faço o seguinte, x menos x sobre 8, ou seja, a produção que é x, menos 1/8, vai sobrar quanto? 112. Formação do texto, ó. Bem aqui. Separou para consumo de sua família 1/8 da produção. X menos 1/8 de X. E restou 112. Quer dizer, a produção menos o que ele separou dá 112. Tá certo? Aí vamos nós. Aí vamos nós. Pessoal, tem um esquema aqui que pode facilitar a minha vida. Vocês querem ele? Vou multiplicar tudo por 8.
Aqui eu vou multiplicar por 8 também, ó. Então, quando eu multiplico x vezes 8, dá 8x. Quando eu multiplico aqui por 8, vai eliminar com 8 de baixo. Fica só o x. Certo? E aqui fica 112 vezes 8. Aí, quanto é 8x menos 7 menos x? 7x. Igual a 112 vezes 8. Ok? Se eu te disser que 112 dá para dividir por 7, você acredita em mim? Você confia? Ó, 1 vezes 7, dá 7 aqui, resta 4, 42, né? Dá 16. O nosso cálculo, ó, simplifiquei o 7 com 112. Então, x vai ser 16 vezes 8, certo? Aí você faz 16 vezes 8. 6 vezes 8 é 48, fica 8, vai um 4. 1 vezes 8 é 8. 8 mais 4, 12. 128. Ele separa 128 quilogramas. Vai falar. 42. Dividir por 6. Não, aqui, ó. É 112 dividido por 7. Aí vai restar 0. Tá bom? 16 vezes 7 dá, 40, dá 112. Fechado. O nosso cálculo ali que ficou o quê? 16 vezes 8, que é a resposta 128. Isso. Isso é o quê? É a produção, né? 8 deu quanto? 128. Vamos lá. Aqui, ó. Só um momento, só um momento. Pode falar. Dezessete vai dar. Não, a gente passou a 17, foi? Vala. Tô na 16, né? Aí eu tava na 18, né? A gente volta pra 17 já já. A 18. Pulei aqui, não foi? A 18 deu B. Volto já já pra 17, tá bom? Deu B, B de bola. Ó, a armação. A produção menos 1/8 dá igual a 112. Para facilitar aqui, eu multipliquei por 8 para não ter que tirar o MMC, tá bom? Já dá o resultado direto. Aí vai cancelar. Certo, aqui, ó. Aqui, não foi? Certo. Vou dar espaço aqui. Vou fazer aqui de novo. Bora lá. Ó, a produção, a questão falou, a produção, com o que ele tirou para ele 1/8 da produção, x sobre 8. Resta 112. Aí o que tá lá de amarelo, isso aí, ó. Certo? Para facilitar a minha vida numa situação dessa, para não ter que tirar o MMC, você multiplica tudo pelo denominador de baixo. Só tem um denominador, que é o 8. Então eu vou multiplicar isso aqui por 8 e o x aqui por 8. Multiplica tudo por 8. 8 vezes x, 8x. Quando multiplica aqui por 8, vai cancelar com esse 8 de baixo. Fica menos x. E aqui fica 112. Isso. Aí dá 7x igual a 112 vezes 8. Só que aqui dá para dividir por 7, né? Dá 16, não foi? Certo. Então para 17, né? Eu pulei. Nossa, foi logo em cima da 18. Ah, moleza. Muito fácil. Aí vocês resolvem com os olhos fechados. Menos com menos dá o quê? Sinais iguais dá o quê? Na multiplicação e na divisão? Positivo. Então fica 4 vezes 6, 24. Dividido por menos 3, ó. Por menos 3.
É o x, né, que ele fala. Ó, sinais diferentes na divisão e na multiplicação dá negativo. Quanto é 24 dividido por 3? É 8. Tem D. Beleza? Sinais iguais, multiplicação e divisão. Sinais iguais, multiplicação e divisão vai dar positivo. Sinais diferentes da multiplicação e da divisão dá negativo. Então, quando eu multipliquei menos 4 vezes menos 6, deu 24 positivo. Só que quando eu dividi 24 positivo por menos 3, dá negativo. Por isso que deu menos 8. Aí vamos finalizar 19 a 20, né? Show! Questão massa. Questão do CETRED também. 2 quintos de um orçamento custam R$ 240. Quanto vai custar 3 quartos do mesmo orçamento? Então, primeiro, você sabe o valor do orçamento? Então chama de quê? X. Olha, desliga o microfone. 2 quintos de X. 2 quintos de X. 2 quintos de X vai ser igual a quanto? A 240. Olha que legal. O 2 não está multiplicando, ele já pode simplificar com 240, porque não dá para dividir, né? Pá. Quanto é a metade de 240? 120. O 5 está dividindo, ele passa a multiplicar, que é 600. Quer dizer que o orçamento custa quanto? 600. Só que ele quer saber 3 quartos do orçamento. Ok? Ora, 600 dividido por 4. O que é 600 dividido por 4? É dividir por 2 duas vezes. 600 dividido por 2 é quanto? E a outra metade de 300 é quanto? Casa Pio, 150. 3 vezes 150 dá 450. Quer dizer que eu dividir por 4 é a mesma coisa de eu dividir duas vezes por 2. Entendeu? Por isso que o gabarito é o entender. Não tem pra onde correr. Professor, dá para você. Certo. Olha, quando você vai parcelar um negócio em 3 vezes, você não vai dividir por 3 vezes, né? Só que quando eu estou pegando 600 e dividindo por 4, é a mesma coisa de eu dividir duas vezes seguidas por 2. Então, a primeira vez, 600 dividido por 2 é 300. A segunda vez é 300 dividido por 2, que é 150. Ou seja, 600 dividido por 4 é 150. Ok? São duas divisões seguidas por 2. 2 vezes 2 é 4. Então, não é 3. É 3 quartos que multiplica 600. Primeiro eu peguei os 600 e dividi por 4, que dá 150. Depois eu pego 150 e multiplico por 3, que dá 450. Para a gente encerrar, Então, o I vai ser item... É o D, é? É o D? É o E? É o D, é o D, tá certo. Para a gente encerrar... Gente, eu tenho que escrever na forma de fração. Olha só, ele quer saber o denominador na forma fracionada, tá certo? Se você observar esse número 0,222, ele vai se repetir infinitamente o 2. Então, como é que eu escrevo esse número? 2 sobre 9. Se fosse 0,333, eu escreveria como? Pegando o mesmo padrão. 3 sobre 9. Se fosse 0,4444, infinito e além. sempre vai ser. Nessa situação aqui, tá bom?
Fração gera 3. Sempre. Cuidado. Olha, a gente só tem uma certeza na vida. Qual é? Vai morrer. Tá certo? Então, cuidado com esse sempre. Então, ó, o que é 75 sobre 100? Vamos simplificar. Dá para dividir tudo por 25, né? 0,75 eu posso escrever como 75 sobre 100. Porque a vírgula andou quantas casas? E alguém falou para mim aqui hoje, professor, quer dizer que se aparecer um 100 embaixo é porque ele andou 2 vagas. Então eu posso escrever 75 sobre 100. E eu posso simplificar tudo por 25, que é 3 quartos. Então a nossa conta, 0,75 menos o 0,2, que pode ser escrito assim também, tá bom? É a mesma coisa que 3 quartos menos 2 nonos. Só que aqui são denominadores diferentes. A gente viu hoje que quando são diferentes, você tem que tirar o quê? MMC. Tá bom? Bora nós. Por 2, né? Porque o 4 é par. Então 2 e 9. 2 de novo, professor. Dá 1 e 9. E agora 3 vezes o 3, ó. 2 vezes o 3. Dá 1. 3. 3 de novo. 1 e 1. Fica 4 vezes 9, né? No caso. Que dá o quê? 4 vezes 9 dá quanto? 36. Morreu a questão, porque ele só quer saber o denominar. Mas se você fosse fazer, ó, 36 dividido por 4, dá 9, né? Então ficaria 3 vezes 9, 27. Menos 36 dividido por 9 é 4. Ficava 8. 2 vezes 4 é 8. Ficaria 19 sobre 36, né? Certo? Aí qual é o item? C de Ceará. Valeu, meu povo. Gostaram? Tranquilo? Pronto, já vou encerrar agora, tá bom? Vai ficar bem lembrado, viu? Vou encerrar já a gravação, tá bom, gente? 20 questões.